Bom dia, Marcos. Seja bem-vindo, você também das férias. Eu soube que você reclamou bastante, disse que eu estava com 2 meses de férias. 3 meses já, eu nunca vi umas férias dessas. Agora, rapaz, que partida foi aquela Foi uma demonstração, foi um treino, né? Gol de videogame, inclusive. Gol de né? videogame, de bicicleta de Diego, uma demonstração, o time do É o dos sonhos, é o time dos sonhos. Não, o da Cabo Frense nem fez pantinho para fazer gol. Eu acho que a gente esse ano leva muita coisa, A se Deus quiser. expectativa é que a gente ganhe. Mas o nosso tema de hoje é acidentes domésticos e primeiros socorros com relação à pessoa idosa. O Brasil está acompanhando aí, por exemplo, muitas dessas situações, né? Um dos idosos acabam se envolvendo em acidentes. E o que é que, por exemplo, a gente deve fazer de início numa situação como essa? Veja bem, Marcos, a gente viu recentemente a tragédia de Brumadinho, né? Muitas pessoas envolvidas com diversas situações de emergência, inclusive idosos que sobreviveram, idosos que foram a óbito. E a gente pensou em fazer algum tema para saber orientar as famílias como proceder em algumas situações. Algumas situações, como por exemplo uma queda, o melhor remédio para a queda, logicamente, é prevenir. A gente já fez programas como prevenir, ter uma casa segura, como evitar que o idoso caia por doenças da visão, da audição, de equilíbrio ou por algum remédio. E o melhor remédio é a prevenção. Mas se o idoso cair, a gente sabe que o idoso ele tem um risco muito maior de fraturar o osso. E um acidente, uma queda pode definir o restante da vida do idoso. Por colocá-lo numa situação de imobilidade, pode colocar... Suênia Santos, muito obrigado pelo café, pela água. Seja bem-vinda também das férias, né? Rapaz, a turma aqui da Rural é 3, 4 meses de férias. Bom, obrigado. Então, o idoso tem uma suscetibilidade maior, Marcos Dantas, a fraturar, porque no processo de envelhecimento ele ossifica, ele ossifica mais defeituosamente e o osso tende a ser mais frágil. Idoso caiu, você tem que, até que se prove o contrário, ele tem fratura. E o que é que a gente faz quando o idoso cai? Primeiro, evitar de estar mobilizando ele. Caiu, se não tiver numa posição que que ele esteja colocando a vida dele em risco, caiu, esperar e chamar o SAMU. Coloca ali uma compressa de gelo, se estiver doendo num canto, tenta imobilizar algum membro que você veja que está fraturado, mas não peque em retirá-lo e achar que não aconteceu nada, porque idoso caiu, boa parte dos idosos, nem que seja uma mínima fratura eles têm, porque é muito fácil, qualquer pancadinha, fratura. E por muitas vezes acontece fratura de crânio. Uma coisa que eu sempre oriento meus alunos quando eles estão passando na disciplina de urgência ou de UTI e que vem muitas quedas nos idosos é que contusão na cabeça é igual a tomografia no idoso, porque ele pode fraturar. Então o idoso caiu, tente não movimentá-lo, chama logo o SAMU, vai ali verificando se ele está consciente, porque isso vai dando a gravidade, vai verificando se está com muita dor, você já vai botando uma compressa, vai tentando aliviar a pressão da dor, se for à noite ilumina a casa e busca ajuda. Então às vezes a boa intenção pode atrapalhar. A boa intenção na grande maioria das vezes atrapalha. A gente já tem um nível de educação desde a chegada do SAMU, que a gente vê que as pessoas aguardam o SAMU, dado o risco de lesão, trauma raquimedular, ninguém sabe, um acidente, uma pancada, se fraturou a coluna. Um outro acidente, Marcos, que a gente também se depara muito com os idosos, principalmente aqueles idosos demenciados, aqueles que têm Alzheimer, são as queimaduras. Eles colocam a comida no fogo, e principalmente no início da doença, que a família ainda não está ciente que ele não tem mais capacidade de lembrar de apagar o fogo e às vezes incender a casa, deixa o fogão ligado, ou até mesmo às vezes um idoso tem dificuldade na sua coordenação motora ou na sua mobilidade e ele pega alguma panela e se queima, ou vai se alimentar e se queima, pega uma água e se queima, ou até mesmo em outras circunstâncias. A queimadura. O que é que se deve fazer com queimadura? Lavar com água corrente. Repito, lavar com água corrente. Não é pasta de dente, não é pó de café, não é clara de ovo, que a gente vê que as pessoas colocam. É lavar e lavar.
Se for uma queimadura extensa, leva no pronto-socorro logo. Se for uma queimadura mais leve, que não seja numa área tão grande, que não pegue face, que não pegue órgão genital, que não pegue áreas mais sensíveis, lava e no outro dia vai ao médico para ele orientar como proceder. Se estiver queimando muito, água gelada alivia a queimadura, alivia a dor da queimadura. Então, muita atenção com idosos que estão em processo de demência, que estão demenciando, e às vezes as famílias na fase de aceitação, não, eu acho que meu pai ainda consegue fazer uma comida, consegue ligar um fogão, ou mesmo por negligência de deixar ele fazer sozinho. Isso pode ser acontecer um acidente e esse acidente pode levar a uma queimadura. Doutor Belício, por mais que a gente orienta aqui, que com certeza o senhor deve fazer essa orientação todos os dias no seu consultório, né? E com seus alunos, com seus pacientes, da importância de ter, por exemplo, uma casa com poucos móveis, sem escadas inclinadas, mas a impressão que passa é que o idoso faz questão de conviver com o perigo, ou seja, de sempre subir escada, de andar em calçada. É difícil, por exemplo, você convencer a pessoa idosa de que onde ele está pode oferecer perigo? É uma mudança de hábito, né? E hábito a gente não muda do dia para a noite. Você dizer a uma pessoa que todo dia ela limpa a casa dela subindo num banquinho e que ela não pode mais subir naquele banquinho, ela vai demorar um tempinho a se habituar. E muitas vezes as famílias não têm a percepção dessa ideia de mudança, de aos pouquinhos ir tirando, de ir colocando, ao invés de mandar o idoso colocar, mamãe, ô papai, tira esses móveis do meio da casa, é chegar e colocar o móvel no meio no canto da parede, evitar extensão, evitar animal doméstico, troca logo o piso do banheiro. Por mais que a gente tente e oriente, a gente encontra dificuldades, mas se colocar na rotina o hábito, ele nem percebe que está mudando. A prevenção de queda, as medidas de uma casa segura, elas são fundamentais. Casa de idoso não é para ser bonita, não estou estigmatizando, mas assim, colocando a prioridade é que ela seja segura, que ela tenha um piso antiderrapante, que ela não tenha muito móvel no meio da casa. Só os necessários. Não, assim, pode até ter móveis, desde que sejam nos cantos da parede, para que fique a mobilidade dele dentro, porque a gente vê centro, arca, móvel no meio da casa, tudo. Então a orientação de colocar tudo no canto da parede, evitar estar colocando extensão, evitar o piso liso, não precisa ser aquele piso encerado com a cerâmica muito brilhosa, precisa ser uma cerâmica que não escorregue. Ok, tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte, ela tem 58 anos de idade, né? E começou a sentir uma dor esquisita no glúteo, né? Pegando a coxa e também algumas agulhadas muito fortes. Ela até pergunta, o que pode ser isso? É a Socorro do bairro Vila, não sei se é Vila Altiva ou Vila do Príncipe. Pela foto aí é mais idosa ou é menos idosa? Bom, dor na região glútea, a gente no idoso a gente sempre pensa em problema osteoarticular na coluna. A dor lombar, a lombalgia, a dor na coluna baixa, ela como é que eu posso dizer? Ela tem uma dor referenciada, uma dor que ela se dá às vezes em outras partes. Então, dor na região glútea, a gente sempre pensa em fratura de quadril, a gente sempre pensa em doenças osteoarticulares na coluna. A dor, quando ela desce e irradia para a coxa com sinais neurológicos de pontada, de dormência, de parestesia, quando ela desce para a coxa, a gente pensa em compressão de raiz nervosa. O que é isso? A inervação da perna, ela desce a partir da coluna. E quando essa coluna tem alguma doença que comprima, que agrida essa estrutura nervosa, toda a perna ela é afetada. É o que a gente chama de dor ciática. O nervo ciático, ele sai da coluna e qualquer agressão a ele, o paciente vai sentir sintomas no seu trajeto, que é na perna. Dormência, dor, formigamento, às vezes perda de força, isso é comum. Então, a nossa ouvinte provavelmente deve ter alguma doença osteoarticular no quadril ou na coluna. Quando eu digo osteoarticular, vai aí tendão, vai músculo, mas no idoso geralmente é osteoartrose, e a gente não pode afastar fratura, porque o idoso não só fratura, Marcos, com queda não, com pancada não. Ontem mesmo eu atendi uma paciente com a coluna
uma paciente até conterrânea sua, lá de Jardim de Seridó. A gente viu a tomografia dela, ela simplesmente apareceu com uma dor, não tinha uma dor intensa, não tinha caído, não tinha contusão, mas estava com a coluna cheia de microfraturas. A gente chama de fraturas por fragilidade, microfraturas por causa da osteoporose. Não precisou dela ter pancada. A própria doença foi subtratada ou não tratada e ela evoluiu com fratura. Nosso ouvinte Leonardo Alves, que por sinal é bombeiro, então certamente deve conviver diariamente também com esse tipo de situação, de auxiliar idosos. Ele coloca o seguinte: só complementando a excelente entrevista, doutor Belísio, até pode explanar. Importante também o idoso não se levantar assim que acordar, sentar um pouco onde ele dorme antes de se levantar para ver se não está tonto ou algo do tipo. Está correto, Leonardo? Corretíssima contribuição de um bombeiro que tem experiência do dia a dia, que vê ali na prática o que acontece. Essa questão de idoso ficar tonto quando muda de posição é uma realidade, é o normal, não é normal, é a rotina dos idosos. A gente, quando envelhece, a gente tem uma lentificação, Marcos, nessa resposta adaptativa à posição. Você está deitado e fica sentado, o organismo demora um pouquinho a mandar o sangue para o cérebro e assim você não ter tontura. O adulto jovem, essa resposta é muito rápida. O idoso, principalmente alguns idosos que têm hipotensão ortostática, que tem alguma doença nesse sentido, eles demoram mais um pouquinho. Por exemplo, idoso que toma remédio para pressão, a pressão dele demora a chegar. Quando ele está deitado e fica em pé, ou quando ele está deitado e fica sentado, ou quando ele está sentado e fica em pé. A gente orienta a contar. Eu digo, olha, ou reze, ou conte, mas crie esse hábito. Mudança de estilo, mudança de hábito requer treinamento, requer disciplina para todo dia você fazer. Então, idoso que fica tonto, quando levanta, ele tem que começar a criar o hábito de contar até 30 quando senta. Ele está deitado, se senta, conta até 30. No mínimo? No mínimo. Não, assim, não é no mínimo, a média. Se ele contar até 20 também, vai dar certo. Mas é bom ele ficar sentado, por Sentado. exemplo? E não levantar e já sair andando. Também tem que levantar e contar até 30. Tem que lembrar do que o bombeiro Leonardo falou, do que o doutor Belísio está falando, que idoso, quando muda de posição, ele tende a ficar tonto. Alguns mais intensos chegam até a cair. Esse hábito criado evita um acidente, evita uma queda, evita um problema muito mais grave que pode definir, inclusive, o restante da vida do idoso. Ele pode ficar numa cama, ele pode ir a óbito, ele pode ficar com alguma sequela. Olha, uma dica maravilhosa. Vale para qualquer idade? Vale para qualquer idade. Agora que os adultos jovens, eles têm menos esse problema. O idoso, ele frequentemente, ele sente. É tanto que se ele testar, ele levantar de vez, com mais velocidade, ele vai sentir um desequilíbrio e uma dificuldade, porque demora a pressão a responder. A pressão da gente deitada, ela é maior um pouco do que ela em pé. Então, quando a gente muda de posição, há uma tendência a essa pressão baixar e o organismo na mesma hora voltar à pressão anterior. O idoso, ele tem uma lentificação nesse processo, então ela cai um pouquinho quando ele senta ou quando ele levanta. Ok, então você idoso que nos dá alegria de todos os dias ouvir aqui o nosso programa, levantou, acordou 30 segundinhos aí, sentado na cama, na rede, para poder realmente amanhecer de bem com a vida, né, doutor Belísio? Exatamente. Tem outra pergunta aqui, a nossa ouvinte Fátima disse que a mãe dela cai com muita frequência, quase todos os dias. O que pode acontecer nesse caso? Existem inúmeras causas. Na geriatria, na medicina do idoso, a gente dificilmente tem uma causa, a gente dificilmente, olha, essa sua dor é só por causa disso. Dificilmente um paciente cai várias vezes por um só fator, é um conjunto de fatores. A gente diz, na medicina, é multifatorial, são vários fatores. Então, por que principalmente o idoso cai? O idoso cai por fatores intrínsecos, principalmente. O que são fatores intrínsecos? Da pessoa dele mesmo. Ele não enxerga bem, o idoso tem uma tendência a ter déficit visual. Ele tem dificuldade de encontrar obstáculos e ele tropeça no paralelepípedo quando vai atravessar a rua. Então, ajustar, tratar a catarata, operar a catarata, tratar o glaucoma, colocar a lente de correção, tratar fator intrínseco. Por que o idoso cai também? Outro fator intrínseco.
problemas no aparelho auditivo. O comando da gente, o equilíbrio da gente depende do ouvido. O ouvido é quem percebe a sensação de equilíbrio. E se ele tiver com doenças como vertigem postural, labirintite, doenças que causam tontura, ele tem que ser tratado. Outras doenças, artrose no joelho, sarcopenia, que é a perda de massa muscular, tem pouco músculo nas pernas, isso dá muita tontura. Então, medicamentos, então fatores intrínsecos também são a principal causa de queda. Ela pode estar caindo por algum fator desse ou por algum fator externo. De casa não segura, de andar em piso irregular, andar em piso escorregadio, ou falta de iluminação, às vezes acorda para ir urinar à noite e tem um obstáculo dentro de casa, ela tropeça, ou tem que acender a luz e ele não consegue acender a luz, ou levanta de vez e tem essa tontura. São inúmeros os fatores, a gente vai tirando cada fator desse de queda, Marcos Dantas, a gente tem um impacto na diminuição do risco de queda. Quando a gente tira 2, 3, o paciente para de cair às vezes. Às vezes é um medicamento que está induzindo sono, é muito comum, alguns medicamentos que são necessários, outros desnecessários, que dá para a gente modificar, causarem quedas. Então é procurar esses fatores intrínsecos e os fatores que podem induzir queda que estão na casa ou na rua. Você lembrou de uma questão bem interessante, que é essa, por exemplo, da iluminação. Quem mora com idoso em casa, em residência que tem um idoso, o ideal, por exemplo, durante a noite, é deixar pelo menos uma luminária acesa na casa. Uma penumbra, né? Parantenor, ele sempre gosta de dizer que dorme na penumbra, ele não gosta da escuridão. Isso é importantíssimo, não só para evitar queda, mas pacientes que têm Alzheimer, Marcos Dantas, pacientes que têm demência e têm transtornos do comportamento na demência, eles têm um pavor à escuridão. A gente chama a síndrome do sundown, do entardecer, do crepúsculo, tem vários nomes. Quando vai ficando mais tarde, eles vão começando a ter medo da luz e da escuridão. E eles começam a piorar, ficar agitado, querer fugir de casa, não dormir. O que é que a gente orienta? A transição do claro para o escuro ser gradual. Vai ficando escuro, você vai acendendo as luzes e depois você vai apagando, uma de um quarto, outra do outro, a da sala. E quando for dormir, primeiro ele ter acesso a um local que ele possa acender a luz facilmente. O interruptor tem que ser pertinho de onde possa ter acesso. Lembrar que o idoso ele tem mais dificuldade de acender a luz e deixar uma penumbra, deixar o caminho dele livre para o banheiro, se for o caso, dormir de fralda ou ter ali um urinol perto dele. Mas a questão da iluminação tanto atrapalha, pior, agita o paciente que tem Alzheimer, como pode facilitar uma queda. Queda mata? Mata e muito. Os pacientes que caem, eles têm uma boa parcela deles que fraturam, uma boa parcela deles fraturam locais que tem difícil recuperação, crânio, cabeça ou fêmur, são duas fraturas que podem matar. Pode matar na hora, podem matar durante a cirurgia, podem matar no pós-operatório, e elas são extremamente incapacitantes. Dificilmente um idoso que fratura o crânio ou o fêmur, ele não vai ter problemas. A vida dele antes era a gente vê isso no dia de paciente extremamente independente, mas que não segue as orientações de não colocar a vida dele em risco, fratura um fêmur, fica incapaz para o restante da vida, limitado e com muita dificuldade para até lidar com esse trauma. Às vezes uma quedinha simples, Marcos, ele fica com medo de andar, um medo de quedas muito grande e dificulta a mobilidade dele. E às vezes um idoso totalmente independente que cai e fratura e ele não consegue andar por boa parte da vida, ele entra em depressão e isso é uma bola de neve que vai terminar muito com um desfecho muito negativo. O nosso ouvinte quer saber se é correto usar um sensor de iluminação para quando o idoso for se levantar. Isso é o ideal, né? Hoje a tecnologia tem ajudado muito nossos idosos. Sensores de localização, pacientes que
moram em grandes cidades, porque assim, cidade pequena, como a nossa, como as daqui da região, todo mundo se conhece. Se o idoso que tem Alzheimer, todo mundo já sabe que ele tem, e se ele fugir de casa, as pessoas acham. Na zona rural, possa ser que seja mais difícil. Mas sensores de localização são excelentes, para você saber onde é que ele está, você aciona. Sensores de iluminação seria o mundo ideal, né? Quando ele acordar, o movimento dele, sensibilizar lá o sensor e a luz acender. Isso é o que se utiliza, inclusive, como forma de economizar energia nos grandes... nas grandes empresas, nos grandes prédios públicos. Então um sensor de iluminação é uma ótima ideia. O ouvinte pergunta por que é que os idosos deixam de andar nas calçadas para andar nos calçamentos, correndo risco de vida. Se bem que as calçadas hoje, elas estão muito, digamos assim, obstruídas, né? A acessibilidade é uma questão urgente na nossa mobilidade urbana. Não de Caicó só, mas Caicó muito sofre com isso. Mas o Brasil passa por uma mudança de conscientização nesse sentido, de inclusão social dos deficientes, de inclusão social das pessoas idosas também. A gente cada vez mais tem idosos que vão passar muito tempo vivendo e com dificuldades de locomoção, e a acessibilidade é muito ruim. Eles andam no calçamento, as pedras do calçamento elas são desiguais, ele tropeça, as calçadas de uma para outra, o desnível é muito grande, e muitas vezes com obstáculos, uma moto, um carro ali na calçada, e isso atrapalha muito a mobilidade deles. A pergunta foi por que é que eles andam mais no calçamento e menos na calçada. Talvez porque a calçada seja pior para eles. Eles têm uma ideia de que o calçamento é mais plano, né? Embora se ele enxergar de perto, ele vai ver que a irregularidade coloca ele em risco. Doutor Belício, tem muitas perguntas aqui, algumas delas fora do nosso tema, mas eu vou fazer aqui e você fica bem à vontade para responder. Nossa ouvinte Maria Rita, ela que diz que tem 57 anos de idade, sente muitas dores no joelho, descendo para as pernas, e os pés ficam dormentes. E também ela fica com as mãos, ela sente que as mãos estão perdendo o equilíbrio. O que pode acontecer nesse caso? Bom, dor no joelho, a principal causa é osteoartrose de joelho. O que é isso? Desgaste da articulação, da cartilagem, uma doença na cartilagem que afeta o osso abaixo da cartilagem, o osso subcondral. Então, as pessoas dizem quando está batendo osso com osso. Então, a principal causa é essa. Eu teria que examinar, teria que ver a estrutura óssea dela, palpar, e para poder dar algum diagnóstico. E a osteoartrose, ela dá outros sintomas abaixo da linha do joelho, porque altera a dinâmica do joelho, a biomecânica do joelho, a forma de pisar. Então isso vai dando dores em toda a extensão da perna. A questão do desequilíbrio das mãos eu não entendi, sinceramente. Tenho 36 anos de idade, estava brincando com uma criança, fiz um movimento muito rápido, deu um grande estalo no meu quadril. Minha perna ficou dormente, ainda estou com dor. E aí? A gente sabe que a estrutura óssea, osteomuscular, ela não só é osso e músculo. Ela tem tendão, ela tem cápsulas, ela tem bolsas, ela tem cartilagem, ela tem líquido sinovial, ela tem várias estruturas que fazem parte do sistema osteomuscular. O que pode acontecer é de ter feito uma contratura muscular ou de ter feito uma ruptura em algumas fibras musculares e ela ter tido uma dor. O que pode ter acontecido é ela ter feito uma distensão num tendão ou numa estrutura ali próxima. A gente tem muito tendão na bacia, e isso ela pode ter só distendido ou pode ter rompido alguma estrutura de parte mole. Isso pode dar a dor, e a dor dá a dormência por causa do processo inflamatório. Sei que o tema é outro, mas estou muito preocupada porque meu filho tem 28 anos de idade, pesa 120 quilos, já fez exames, mas ele continua sentindo muita tontura e dormência no braço esquerdo. É preocupante isso? Sim, paciente com obesidade e tem sintomas no peito, né? Ela disse, no tórax esquerdo, no braço esquerdo. A gente tem que pensar em doença coronariana, tem que pensar, embora a idade não favoreça, mas ele tem fatores de risco, tem que se afastar alguma angina do coração, alguma doença nas coronárias. Mas as doenças, repito, osteomusculares, elas também dão em coluna alta, e problemas, patologias na coluna, elas dão
dor no braço, dão dormência no braço, dão dor nas costas, a gente chama na região dorsal. Então tem que se investigar nessa linha, afastar o que é mais grave, que é uma doença cardíaca, e afastar dessa doença cardíaca, ver a característica da dor, se é uma dor que piora quando ele movimenta, se melhora quando ele respira, se piora ao esforço, e examinar, palpar, auscultar o coração. Isso é fundamental, embora em tempos de telemedicina, né? Eu não sei se você viu a reportagem no Fantástico, que a gente vai poder dar laudo à distância, embora mais a gente precisa de palpar, precisa de colher bem esses dados para poder formular uma hipótese ou hipóteses diagnósticas, e essas se confirmarem depois de exames complementares de imagem ou de outra natureza, de sangue, para a gente poder. Então, afastar a doença no coração, a sintomatologia do lado esquerdo em paciente com risco cardiovascular tem que ser afastado, e pesquisar, caso afastado, doenças osteomusculares. Por fim, pesquisar outras doenças desde que seja afastada essas aí. A tontura pode ser pelo peso, pode ser por taxa alta, não é tão comum, e pode ser por uma vertigem postural. Tontura tem várias causas e precisa ser individualizada. No idoso, individualizada. No idoso, a gente aposta sempre se é uma tontura que dá e passa numa vertigem postural paroxística benigna, VPPB. Doutor Beliz, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, e até a próxima terça, se Deus quiser.